Então, legal. Então, oficialmente, boa noite para vocês. Eu sou a Jaqueline, não sei se todo mundo aqui já me conhece. Se está me conhecendo pelo grupo do Telegram, se está no grupo do WhatsApp, enfim. Mas eu tenho esse compromisso com a empresa, que é a Parent Coaching Brasil, de reunir o maior número de profissionais parentais para que a gente consiga impactar milhares de relações entre pais e filhos. A série de vídeos que a gente vai disponibilizar para vocês é sobre isso. E antes a gente está fazendo um esquenta, porque para mim e para a Parent Brasil, para toda a família Parent Brasil, é muito importante que os profissionais entendam a importância do que a gente faz, a seriedade do que a gente faz, onde a gente quer chegar e como o mercado hoje está se comportando. Então, por isso eu fiquei bastante feliz de ter vencido, ainda com uma margem pequena, esse tema que são as tendências do coaching parental para 2020 e como você e o que você precisa saber para o seu negócio crescer nesse nicho parental. Por quê? Porque como ele é um nicho novo no Brasil, nos Estados Unidos já está bem mais avançado, Austrália, Canadá, Londres, já está bem mais avançado, mas no Brasil ainda é um nicho novo, ainda é um oceano azul e ainda causa bastante estranheza dos pais essa terminologia de coaching parental. Então, pode dar a sensação para vocês de que o mercado não está preparado, mas eu vou mostrar aqui para vocês que isso é um grande engano e o quanto a gente tem uma onda enorme chegando e o quanto vocês precisam estar, de fato, preparados para essa onda enorme que já está vindo aí. 2020 é o momento certo, é o momento propício para que a gente se prepare. A Parent Brasil está se preparando um pouquinho mais para o final, eu vou explicar mais sobre isso, mas quero dar muito as boas-vindas a vocês que realmente se comprometeram em estar aqui ao vivo, participando e que vão poder contribuir pelo chat. Daqui a pouquinho eu vou abrir também o microfone de vocês. Eu mutei todos vocês, porque como nós estamos gravando, para a gente não ter interferências, mas vai ter um momento em que eu vou aqui abrir para que vocês consigam também fazer as perguntas e falar mais para o finalzinho, tá? Fica comigo aqui até o final, porque eu vou fazer uma construção com vocês, ok? A gente não vai falar assim logo direto das tendências, porque eu preciso primeiro dizer para vocês sobre esse movimento que a gente está criando. É um movimento muito essencial, muito bonito. É um movimento em prol das famílias, em prol dessa prevenção que a gente precisa fazer para que as próximas gerações elas consigam se tornar emocionalmente mais saudáveis, consigam de fato orientar e educar os filhos de uma forma diferente da que essa geração atual vem educando, tá? A gente está num momento bem crítico, um momento de transição, de passagem, de muitas mudanças desse mundo moderno, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E os pais estão, de fato, muito perdidos. E aí é o que entra a nossa missão, nosso propósito como eu, com a missão que eu tenho, seja na escola, seja no consultório, seja nos atendimentos de coaching, mas como eu, com a missão que eu tenho, posso agregar ainda mais para impactar esses pais e esses filhos da forma certa. O que eu vejo muitos profissionais falando é que eles estão com dificuldades de acessar os pais, de fazer com que os pais se comprometam, de fazer com que os pais não comprometam o trabalho que muitas vezes esse profissional faz com a criança ou com o adolescente. E a gente está nesse momento realmente de olhar para esses pais de uma forma diferente, tá? Eu sei que num primeiro momento muitos profissionais chegam para mim e falam: ah, Jaqueline, os pais não querem saber, os pais estão terceirizando a educação, os pais jogam para a escola, jogam para o profissional, porque hoje a Parent ela tem desde pediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, até coaches, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Nós temos pastores, nós temos diáconos, então a gente tem inclusive pessoas já dessa gama religiosa vindo buscar ajuda, porque não estão conseguindo, com as ferramentas que têm na mão e cada um respeitando a sua especialidade, lidar com os pais modernos, com os desafios que nós temos hoje. Então,
o que a gente está fazendo, e isso que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, é inovador. E não sou só eu que estou falando, não. O ano passado, a Parent Brasil foi uma das 30 empresas selecionadas pelo Itaú Mulheres Empreendedoras, como uma empresa inovadora e de grande impacto social. Então, isso já foi um grande marco, uma grande conquista, até porque eles fizeram um crivo aí muito sério com vários consultores e vários analistas para entender que a empresa realmente era uma empresa séria, era uma empresa que tinha uma missão séria de impacto social, e eles realmente viram muita inovação nisso, viram um mercado muito grande, e é dentro desse mercado que a gente vai apostar. E para que isso seja efetivo, para que seja do tamanho que precisa ser para atingir todos os pais, a Parent com certeza vai precisar de profissionais como vocês fazendo esse time. E aí, como é que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Eu não tenho como falar em tendências com vocês, então vamos lá, qual é o nosso tema? São as tendências do coaching para 2020, do coaching parental, e que você precisa saber para fazer crescer o seu negócio. Esse é o nosso tema. Mas eu não consigo falar de tendências se eu não falar primeiro de estatísticas e de contexto, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí dos dados estatísticos para a gente conseguir construir essa ponte, para vocês entenderem por que a tendência é essa e não outra, e por que que realmente a gente vai caminhar certamente para isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui, para eu não me perder, não deixar nada para trás, que é muito importante, realmente, assim, que vocês construam comigo, tá? E depois, quando eu abrir aqui para perguntas, tem o chat também. Se vocês quiserem ir perguntando pelo chat por enquanto, tá ok, tá bom? Eu vou dar umas paradinhas e olho aqui o chat e vou complementando conforme vocês forem aí vindo com as dúvidas também, tá? Então, a gente vai falar, a gente precisa primeiro olhar para o mercado. Isso é uma dificuldade que muitas vezes os profissionais da área da saúde têm, porque vocês foram treinados e ensinados para cuidar de pessoas. Essa é a verdade. Então, tem vários profissionais que falam para mim, Jaqueline, eu gosto de gente, eu não gosto desse negócio de negócio, esse negócio de tendência, esse negócio de estatística, né? Só de falar em estatística me arrepio inteira. Mas por isso que eu estou trazendo mais mastigadinho aqui para vocês. Eu, particularmente, adoro ver tendências, adoro estudar estatísticas, e foi através disso que eu fiz a minha empresa crescer. Então, assim, um dos meus princípios mais absolutos é que eu não vou ensinar para vocês nada, absolutamente nada, do que eu não aplique na minha vida, na vida da minha família ou na minha empresa, tá? Então, tudo o que eu ensino, eu realmente aplico, eu realmente estudo, eu realmente faço. E por que que eu decidi, além, obviamente, da minha missão, investir no nicho parental? Porque eu olhei exatamente isso que eu vou passar para vocês, que são as estatísticas desse nicho. E eu não sei se vocês conhecem aquela história dos sapatos, né? Que, enfim, foram 2 vendedores para um país distante para ver se era viável ou não levar a empresa para lá, uma empresa que vendia sapatos, e quando esses 2 vendedores voltaram, um dos vendedores chegou para o diretor e falou assim, olha, suspende a produção para esse país porque ninguém lá usa sapatos. E o segundo vendedor chegou super empolgado e disse para o mesmo diretor, olha, triplica a produção de sapatos, porque lá ninguém usa sapatos. Então, um viu, olha, ninguém vai comprar porque sapato não é uma tendência neste país, e o outro viu, meu Deus do céu, sapatos não são uma tendência nesse país, então é um oceano azul. E a área da parentalidade é meio isso, tá? Quando eu comecei lá em 2012, as pessoas falavam para mim que eu era maluca, que eu devia escolher outro nicho, que os pais não sabiam nem o que era inteligência emocional, educação emocional, muito menos estariam propícios a fazer processos de coaching. Então, assim, era uma área que não tinha mesmo sapatos, mas vendo as estatísticas e vendo as tendências, eu sabia que ela chegaria.
tá? Então, como que a gente faz e como que a gente vê, né? Enfim, essas tendências e como que a gente consegue entender tudo isso. Então eu vou passar aqui algumas estatísticas para vocês, mas antes eu quero fazer até um desafiozinho aqui, né? Pra gente. Vai ser bastante coisa que eu vou passar e talvez vocês fiquem aí aflitos para poder anotar tudo. Então, assim, eu vou colocar aqui no chat para vocês qual é o Instagram da Parent, meu, né? Do Jaqueline, que é o @jaquevilela. Eu não sei se todos aqui já têm o meu Instagram, mas o meu Instagram é @jaquevilela. Então, o que eu vou propor aqui como desafio para vocês, né? Tira aí um print dessa telinha, dessa aula, coloca lá qual foi o maior aprendizado que você teve e me marca, precisa me marcar para eu saber que você fez isso, tá? @jaquevilela. E eu vou mandar para quem me marcar, eu vou mandar o PDF com todas essas estatísticas, tá bom? Porque isso, para prestigiar quem assistiu de fato a aula, ela vai ter reprise depois, então outras pessoas também podem me marcar, mas quem está aqui, quem assistiu de fato a aula, quem teve esse interesse, vai ganhar o PDF dessas estatísticas e você fica um pouco mais tranquila para poder assistir a aula, tá bom? Então anota aí, @jaquevilela, já tira o printzinho, marca aí, e a gente vai fazendo, porque eu vou passar bastante coisa para você a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar para as estatísticas. O que tem acontecido no mundo na área da parentalidade e que afeta, não só na área da parentalidade, mas que afeta direta ou indiretamente a área parental, tá? A quantidade de atendimento a jovens com depressão no SUS, só no SUS, aumentou 115% em 3 anos. Em 3 anos, a quantidade de atendimento do SUS aumentou 113%, 115%. É muita coisa, gente. Então, assim, a gente está hoje pegando os nossos jovens e vamos dizer assim que os nossos jovens eles são o reflexo da infância que nós estamos criando. E aí os jovens estão trazendo aquela carga dessa infância que não foi bem construída dentro das famílias, dentro dos lares. E a gente está tendo um aumento muito grande, e aí 115% em 3 anos é muita coisa, tá? A taxa de suicídio no Brasil aumentou 7%, enquanto no mundo diminuiu 10%, no Brasil, o Brasil ele foi na contramão, aumentou 7%. Então, a gente aumentou a taxa quando o mundo inteiro diminuiu a taxa, tá? Hoje a gente tem no mundo um suicídio a cada 40 segundos, é muita coisa. Eu tenho certeza que todas vocês aí já tiveram, enfim, já souberam ou já tiveram perto um caso. Antes era raríssimo, assim, né? Eu tive um caso na minha adolescência e eu lembro que quando eu contava, todo mundo ficava horrorizado, porque era raro a gente ter um caso tão perto de suicídio. E hoje eu já conheço vários casos, né? Então, assim, tem aumentado bastante mesmo o índice. E vem muito dessa questão da depressão e da ansiedade, né? Então, hoje o Brasil, ele está no 5º lugar de posição mundial de depressão. Então, do mundo, o Brasil é o 5º país. Da América é o 2º, porque o Brasil só perde para os Estados Unidos, tá? Então, do mundo, o 5º. Da América, o 2º. E o Brasil, ele está na 1ª posição mundial de ansiedade. Então, os nossos jovens são os jovens mais ansiosos, os nossos adultos são os adultos mais ansiosos. Então, isso tudo colabora para que a gente realmente esteja caminhando para uma sociedade mais doente, ok? E isso é muito preocupante. A gente está caminhando mais rápido para que isso aconteça, tá? Então, a gente olha um pouco essas patologias para entender que vai ser necessário, e isso é uma tendência para daqui por diante, porque não existe mais como os pais jogarem para debaixo do tapete. Se antes era uma coisa velada, essa questão de depressão, de ansiedade, de suicídio,
Hoje já é uma coisa que os pais já começam a falar nas rodinhas, que os pais antes falavam assim, ah, mas o meu filho não, ou ah, depressão é frescura, uma boa sentada resolve, ah, eu não acredito nisso. Hoje os pais já começam a dizer, será que o meu filho tem propensão a estar depressivo e ansioso? Será que o que eu posso fazer para que o meu filho não vire estatística? Então a gente começa a reverter um pouquinho, tá? De uma prevenção que os pais querem fazer por conta desse medo e do aumento realmente estatístico de casos. Então os pais começam a saber mais de casos. Na escola do filho, com certeza já teve um caso, ou enfim, com algum filho de alguma pessoa próxima, e os pais começam a se questionar mais sobre qual é o meu papel nisso e o que eu posso fazer para que isso não aconteça com o meu filho. A gente ainda está num estágio bem inicial de prevenção. A gente ainda trabalha muito quando a dor já está instalada, quando o problema já está instalado, mas a gente já começou a ter bastante pais preocupados em querer prevenir, sim, ok? Então, para os próximos anos, a gente vai ter cada vez mais pais querendo fazer diferente na educação dos filhos, o que é ótimo para o nosso nicho parental, tá? Outra mudança também que é importante a gente ver e é estatística é o quanto mudou as constituições familiares. E isso está diretamente relacionado ao tipo de ajuda que essas famílias precisarão ter daqui para frente, tá? Então, hoje, 1 a cada 3 casamentos, eles terminam em divórcio, tá? A taxa média aí do casamento hoje está durando 14 anos, e isso significa que os cônjuges, eles se separam em média, mulher entre 40 anos, homem entre 43 anos. Então, se separam novos ainda. E o que que acontece? O brasileiro é um povo mais caliente, é um povo mais que quer reconstruir a vida. Então, embora o índice de divórcio tenha aumentado e hoje está na proporção, né, de 1 divórcio para cada 3 casamentos, os brasileiros também são mais propensos a reconstituírem famílias, ou seja, a encontrarem um novo parceiro, uma nova parceira, a casarem novamente, a reconstituírem família. O que que acontece com tudo isso? Primeiro, que a gente gera um problema no próprio divórcio. Então, será que os pais hoje estão preparados para lidarem de uma forma mais madura com o divórcio, com a separação? Né? Então, antes era raro a gente ver assim, pais separados. Então, nossa, meu amiguinho, ele é filho de pai separado. Era estranho a gente ouvir isso. Hoje é normal. As crianças, elas já nem se assustam mais com essa estatística. E também tem sido bastante normal 2 famílias que primeiro surgiram de constituições separadas, então a mulher que já tem lá os seus 2 filhos, com o marido que tem mais um filho, decidem reconstruir a vida juntos e precisam de orientação, porque como é que agora eu saio do papel de uma família que tinha pai e mãe ali constituído para uma família onde eu vou ser madrasta, onde eu vou ser padrasto, onde eu vou ter que lidar e me relacionar com ex-marido, ex-esposa. Então as nossas relações se tornaram mais complexas, porque a gente tem que lidar com mais variáveis. O próprio tipo de relacionamentos, hoje a gente já tem mais casamentos homoafetivos, então o próprio tipo de relacionamento também mudou. Então, como que a gente trabalha dentro das famílias com a diversidade? Como a gente trabalha com essas diferenças que antes elas existiam num grau muito menor, ainda que fosse por serem veladas e proibidas e recriminadas, mas a gente não tinha com tanta facilidade acesso a esse tipo de constituição familiar. A gente não tinha tantos divórcios, ainda que a gente possa falar, mas tinham muitas famílias infelizes, muitas pessoas que viviam casamentos por conveniência, sim, até existiam. Mas hoje
a gente realmente, as pessoas estão se permitindo e estão até com um pavio mais curto para essa questão de enfrentarem as dificuldades, e aí gera uma outra questão, que é, eu venho de um ciclo familiar e me insiro num outro ciclo familiar e crio um terceiro ciclo. Então imagina, né? Essa mãe que estava aqui num ciclo 1, esse pai que estava aqui num ciclo 2, eles saem dos seus ciclos originários e tentam formar um outro ciclo, com filhos que não são dela, com filhos que não são dele, e como é que eles lidam com tudo isso, tá? Hoje também a gente tem, em 10 anos, o Brasil ganhou mais de 1 milhão de mães solteiras. A gente já está em quase 27% de mães solo. E isso é fácil da gente ver. Eu participo de vários grupos, vocês também, com absoluta certeza, participam de vários grupos e sabem e conseguem constatar o quanto de mães realmente estão fazendo papel de pai e mãe. E isso também muda como fica a educação dessa criança quando o pai decide ser ausente da vida dessa criança. Então, como é que essa mãe solo, ela consegue se orientar para suprir tudo aquilo que o filho precisa, sendo ela sozinha, tá? E um fato curioso também, que gera uma inversão de papéis, é que, né, aumentou quase 5%, aumentou de quase 5% para quase 16% as mulheres que, mesmo casadas, elas que são o sustento da família. Então eu tenho aí, olha só, 16% das mulheres que hoje são casadas sustentam a família, ganham mais do que os seus cônjuges. E eu tenho quase 27% de mãe solo. Então, só daí a gente tem um percentual muito alto que nós não víamos antigamente. A gente não tinha isso. É a mulher ganhando o mercado de trabalho, é a mulher realmente se fazendo presente. Então, como que a gente faz para poder mudar a forma de educar, mas continuar passando tudo o que os filhos precisam, tá? Outra estatística também bem importante é que nós estamos morando mais longe das nossas famílias de origem. Antes não era assim, era tipo tinha puxadinhos, né? Casava, fazia casa no quintal dos pais ou morava do lado da mãe e do pai. As famílias, elas viviam meio em bandos. Elas moravam perto, na mesma rua, no mesmo bairro, no mesmo quintal. A minha avó mesmo, todos os filhos tinham lá o seu lugarzinho no terreno dela, porque os terrenos antes eram muito grandes. Então iam casando, iam construindo, iam casando, iam construindo. E quando via, estava todo mundo ali junto, todos os primos brincando junto e aquilo tudo. Hoje não. Hoje a gente está cada vez mais isolado. Os filhos estão mais longe. Os pais, por sua vez, também são pais mais independentes, são pais que não foram educados mais, tá nessa transição, mas muitos desses avós já não são mais aqueles avós tradicionais, que eram aqueles que tinham a certeza de que quando os filhos tivessem filhos, eles cuidariam desses filhos. Não, hoje a gente tem idosos mais saudáveis, que são ativos, que trabalham, que viajam, que querem curtir a vida, e muitas vezes os pais não têm esse suporte, não têm esse apoio. A própria comunidade mudou. A gente não tem mais, os pais estão de fato mais sozinhos, não tem mais aquela comunidade que antes tinha, de ficar no portão de casa, de todo mundo conhecer todo mundo, de saber quem é o vizinho da rua inteira, de conhecer a história, enfim, de pedir ajuda, de estar ali junto, de realmente ser uma comunidade. Hoje a gente reduziu isso. Então, os pais estão mais sozinhos para educar, estão com menos tempo para educar, tá? Porque a gente hoje, embora a carga horária formal ainda continue lá de 8 horas e meia aproximadamente no Brasil, hoje a gente sabe que a gente leva trabalho para casa, porque tem notebook, tem celular, que antes, assim, a gente sabia que nós tínhamos 8 horas de trabalho diário,
fechava ali, enfim, né, os meus papéis, não eram nem computador, né, mas assim, acabou, eu ia para casa, eu ia ver minha família, eu ia ficar com a minha família, final de semana também. Hoje não, hoje eu estou resolvendo coisas pelo celular de sábado, de domingo, nas férias familiares, enfim, nós estamos informalmente trabalhando mais. Mesmo que a estatística não diga isso, nós estamos trabalhando mais. Até por conta dessa pressão social. Ah, não é obrigatório? Não, mas deixa você, como gerente de uma empresa, dizer: olha só, eu não atendo celular de final de semana, eu não trabalho à noite, tá? Porque eu vou ficar com a minha família. Existe sim uma pressão interna das empresas e ela é velada, mas ela existe porque existe uma competição. A gente está com uma taxa de desemprego grande, então o profissional fica com medo de perder para o colega e acaba se submetendo a levar trabalho para casa e assim por diante. Então tá tudo junto, tudo misturado. Vocês percebem o tanto de variável que a gente já falou aqui, que contribui para que tudo vire de cabeça para baixo? E aí eu vou colocar a última pitadinha aqui de uma variável que eu considero uma das mais importantes e que de verdade revolucionou a nossa forma de exercer a educação parental, que são as tecnologias. Então, antes nós tínhamos crianças que tinham a oportunidade de exercer o ócio criativo. Era aquela coisa assim, né? Não, tinha muitas casas, até pouco tempo atrás, que não tinham televisão. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, ela falou assim: ai, nós fomos a primeira casa da rua a ter televisão colorida. Né? E todo mundo, os vizinhos iam para a janela assistir a novela. Então imagina isso. De novo, comunidade, aquela coisa. Todo mundo sabia que a Wanda, que é a minha mãe, tinha comprado uma televisão colorida. E ela deixava todo mundo entrar em casa para assistir o episódio da novela. Então era meio isso. Telefone também foi assim, né? Telefone já foi investimento. Não sei se vocês aqui, ou algum de vocês já tiveram telefone como investimento, mas os meus pais tiveram. A gente tinha uma linha de telefone e pagando horrores daquela linha de telefone, tinha gente que alugava a linha de telefone, então era de fato um investimento, não era todo mundo que tinha. Então não tinha celular, não tinha telefone, o que restavam as crianças? Brincar na rua, né? Fazer os próprios brinquedos ou ficarem entediadas, o que hoje a gente sabe que é muito importante, esse ócio criativo para a criança e para o adolescente. Hoje o que acontece é a superestimulação. Desde muito cedo, os pais usam as tecnologias como babá. Então virou a babá dos filhos, que antes era, ai, brinca com esse brinquedinho, fica ali quietinho. Então a criança ela aprendia desde muito cedo a brincar sozinha, a estar mais sozinha, a inventar brincadeiras. Agora ela não precisa mais fazer isso, porque as tecnologias fazem para ela. Já está tudo pronto, tudo muito rápido, ela tecla um negocinho, já aparece 1000 cores, e existe ali uma superestimulação. E o que preocupa nisso tudo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o 5º país que mais usa celular no mundo, tá? E ele é o 3º em horas de acesso. Então, assim, a gente fica, em média, 9 horas e 14 minutos no celular, o que é insano. Como que a gente consegue? É mais do que a gente fica trabalhando. Então, é um índice muito alto. A gente só perde para Tailândia e para Filipinas. Então, gente, assim, é uma questão que vai virar nos próximos anos uma questão de saúde pública. Então, já foi criado em São Paulo o Centro de Dependência em Tecnologias. A gente já começou a estudar mais sobre isso, já se começou a falar mais sobre isso, mas os pais ainda estão muito impotentes quanto às tecnologias, ainda muito sem saber como lidar. Por quê? Porque todo mundo tem, não é assim? Então, filho, todo mundo da minha sala tem celular, todo mundo usa celular. Então, vira o todo mundo. Como que a gente educa para dizer, olha, né, celular não pode e assim por diante. Então, precisa aí
vir, né, profissionais, e nós estamos aqui para isso, para trazer a informação, para trazer a luz para esses pais, porque inclusive já existem estudos, e eu estudei bastante, eu tenho um livro chamado Detox Digital, então eu estudei bastante os índices, inclusive com psiquiatras, e já tem estudos que atribuem a essa superestimulação a muitos casos de hiperatividade, de TDAH, né, a essa superestimulação das crianças desde cedo. Então, atraso na aprendizagem, no desenvolvimento psicomotor, tudo isso já está atribuído. Há, inclusive, especialistas que traçam o paralelo do excesso de tecnologias, né? Ou seja, eles dizem dar uma tecnologia para um filho que ainda não tem o cérebro desenvolvido é como você oferecer drogas para esse filho. Então já tem gente chegando nesse nível de comparação. E tanto é verdade que se você olhar os estudos e se você olhar, por exemplo, a gente pega ali uma estatística do Vale do Silício, que é onde estão as maiores empresas de tecnologia hoje, você vai perceber que a maioria dos filhos dos desenvolvedores de tecnologia estudam em escolas Waldorf. Então, olha, né, como assim? Por quê? Justamente porque eles sabem o mal que isso faz. Então, eles falam, não, a gente precisa estimular a criatividade dos nossos filhos e o uso de tecnologia, eles vão ter muito tempo, porque o que importa é a criatividade. E a gente tem a falsa impressão de que se eu não der um celular para o meu filho de 1 ano, ele vai sair atrasado daquele menininho de 1 ano que tem um celular. Então, tudo isso é educação, tudo isso é novo, tudo isso está surgindo agora porque não existia antes. Antes a gente não tinha que ter esses debates de tecnologia, excesso de tecnologia, porque a gente nem tinha dinheiro para comprar celular, porque o celular era desse tamanho, lembra daqueles celulares assim, ó, trombolhão? Na minha época de faculdade, só tinha uma amiga que tinha, a gente achava ela muito chique. A gente ficava assim, meu Deus, ela tem um celular! E o celular dela era do tamanho do mundo, era desse tamanho, pesado pra caramba. Então, não tinha, imagina, eu vim ter celular, eu já trabalhava, já tinha minha independência financeira. E hoje a gente tem crianças aí de 1 ano com o celular na mão, sendo atraídas para o celular como uma forma de manter essas crianças distraídas, tá? Então, a gente tem toda essa base, toda essa questão aqui estatística que não pode ser desconsiderada, porque tudo isso causa uma onda de problemáticas na educação dos pais e causa a necessidade da gente se reorganizar enquanto sociedade. Por isso que a gente precisa estar junto, profissionais parentais precisam estar juntos, para a gente estar elevando, subindo de fato a régua, enfim, trabalhando mais nas pesquisas, trazendo mais elementos estatísticos e aumentando a seriedade do trabalho que a gente faz, tá bom? Então, essa é uma parte muito importante, estatística. Como está sendo para vocês? Está sendo muito rápido? Está numa velocidade boa? Vocês estão conseguindo acompanhar? Coloca aqui no chat se vocês estão gostando também, para eu saber. Lembrando que se vocês tirarem uma fotinho aqui da nossa aula, compartilharem lá no meu Insta, que é @jaquevilela, vocês vão ganhar todo esse material aí estatístico e vai economizar mãozinha aí, tá bom? Agora a gente vai para uma segunda parte que também ela é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que eu não posso falar de tendências sem antes falar de estatística e de contexto, tá bom? Então eu vou trazer aqui o contexto da parentalidade. Antes a gente tinha muito menos variáveis, a gente não tinha quase nenhuma dessas variáveis que eu trouxe para vocês. Então era mais previsível uma família, ainda que fosse uma família, né, de aparência, os pais conseguiam se manter ali nas aparências por mais tempo e conseguiam manter ali a família
né, dentro dos padrões que a sociedade elas colocavam. Mas o que que acontecia? Ah, isso era bom, isso era ruim? Hoje a gente tem muita discussão, a gente ainda está muito nesse lugar de, ah, mas antigamente os filhos não eram mal educados como são hoje. Ah, antigamente as coisas funcionavam e agora não funcionam mais. Nós, enquanto profissionais, temos a obrigação e o dever de cada um dentro da tua área mostrar que existiu essas mudanças, essas variáveis que os nossos avós, que os nossos pais não tiveram que lidar. E, portanto, a gente não consegue comparar de igual para igual, ok? E é claro que houveram sequelas, porque se não houvessem, a gente não teria essa evolução. Nós não teríamos hoje filhos querendo fazer diferente do que os pais fizeram. Então, se a gente tem hoje bastante gente dizendo eu quero dar uma educação diferente da que eu tive, é porque essa educação de antigamente não era tão maravilhosa assim como várias pessoas têm, né, às vezes trazem. Por quê? Só por repetição, tá bom? Eu quero que vocês entendam que às vezes os pais, por desconhecimento, eles replicam fala que a sociedade ainda está colocando por despreparo, por não saber que pode ser diferente, que não é bem assim que aconteceu, que hoje a gente tem várias variáveis que antes a gente não tinha que lidar e que é impossível a gente educar hoje como os nossos pais educavam antigamente. E isso não significa que a gente tenha que desconsiderar tudo, mas significa que a gente vai ter que pegar uma parte nova e construir do zero, em cima dessas variáveis que hoje a gente tem e antes nós não tínhamos, tá? Então, existe aí essa evolução natural de pais querendo melhorar, querendo fazer diferente. Só que aí, como a gente está bem no olho do furacão, dessa mudança tecnológica, de ter filhos tecnológicos, porque a gente teve que aprender a lidar com tecnologia. Os nossos filhos, eles nascem, parece que já sabendo, né? Minha sobrinha, ela sabe mexer melhor no touch lá do que eu. Então, assim, parece que eles já nascem sabendo, a gente tem que olhar para isso e falar, caramba, como eu lido com tudo isso? Então, a gente está indo para dois extremos. Então, dois extremos bastante perigosos. Existe aquele extremo daqueles pais que ainda estão acreditando nisso, que antigamente eu apanhei dos meus pais, antigamente era feito assim, não morri e faço a mesma coisa. Então, estão replicando exatamente a educação que tiveram, sem considerar que algumas coisas não dão para serem replicadas simplesmente porque a nossa sociedade mudou, tá? Então, eles exercem uma educação que a gente chama que é uma educação coerciva. Ou seja, o que é isso? É uma educação voltada para punição, para punição verbal e física, para ameaça, para proibição, para castigo, para reprovação, para expressões de não aprovação daquilo que a criança é ou daquilo que a criança está fazendo. Então, são pais que eles vão sempre para o extremo de desconsiderar os comportamentos bons e validar muito os comportamentos ruins, fazendo com que a criança se sinta desvalorizada. Então, todas as vezes que a gente pega uma criança com baixa autoestima, uma criança que não tem voz, uma criança dentro das ferramentas da Parent Coaching, a gente trabalha com o superfuncionamento, funcionamento otimizado e o subfuncionamento. Então, neste caso, eu estou falando de crianças que subfuncionam, porque tem pais que superfuncionam. Então, são aquelas crianças que dependem dos pais para fazer as coisas, porque são crianças que têm pais que exercem essa educação muito ali coerciva mesmo, tá? O que vai ocasionar isso, né? A criança ela não se sente amada, existe ali uma privação de afeto dos pais. Lembra que eu falei para vocês da questão, os pais estão mais sozinhos, estão trabalhando mais, então tem todo um contexto que faz com que esses mesmos pais
não consigam ter um tempo de afeto, um tempo de qualidade para os seus filhos. E quando os pais não conseguem ter, gente, o que a gente chama de privação de afeto e de atenção, a criança, ela vai buscar esse afeto, essa atenção do jeito que ela pode, do jeito que ela sabe, do jeito que ela consegue, nem que seja através de comportamentos desafiadores. Então, por isso que quando a gente está analisando o contexto familiar, e o nosso nicho ele é diferente por causa disso. Ferramentas genéricas não costumam ter os mesmos resultados do que as ferramentas específicas. Por quê? Porque não lida com o contexto, e a gente precisa lidar com o contexto. Quando a gente começa a trabalhar com uma família, a primeira coisa que a gente faz dentro da Parent é olhar a fase da descoberta. Ou seja, a gente vai descobrir elementos que nos dizem como que essa família funciona. Como é o funcionamento dessa família, como é a dinâmica dessa família, porque todo comportamento do adolescente e da criança quer expressar alguma coisa. E aí a gente precisa olhar como é que é a dinâmica, como foi a construção de vínculos com os membros da família, como é que está o nível, o grau da privação de afeto e de atenção dos pais, porque tudo isso agrava comportamento. Então, muitas vezes a gente tenta, enquanto profissional, melhorar o comportamento da criança e do adolescente, mas se a gente não voltar também o trabalho para os pais, o nosso trabalho é comprometido. Assim como muitos fisioterapeutas falam para mim, eu faço um trabalho, enfim, passo exercícios para fazer em casa, fonoaudiólogo também. Os próprios pediatras falam para mim, já que eu preciso de mais elementos para conseguir lidar com esses pais, porque a gente orienta e os pais não estão cumprindo essas orientações, porque os pais também estão nesse ciclo de excesso de informação, de desgaste, de superestimulação. Então, cabe a gente ajudar esses pais a encontrar esse equilíbrio dentro das variáveis que a gente não consegue mais tirar. Porque você consegue imaginar, então, uma família falando assim, então tá bom, Jaqueline, então eu não vou ter mais celular, minha casa não vai ter mais celular, minha casa não vai ter tecnologias, a gente vai voltar, porque para eu comparar, eu teria que voltar às mesmas condições que eu tinha antes, aí talvez eu consiga educar da mesma forma que a gente educava antes, ok? Sem isso, esquece, a gente não consegue. Então, pais que eles exercem uma educação coerciva, eles tendem a ter problemas com os filhos de baixa autoestima, de agressividade, de desobediência, porque ou o filho vai subfuncionar ou o filho vai se rebelar contra o sistema. Sabe aquela coisa de eu não aceito, e aí, e até às vezes como uma forma de chamar a atenção. Então, se eu não consigo chamar a atenção da minha mãe, do meu pai, de uma forma amorosa, eu vou chamar a atenção deles de uma forma agressiva, de uma forma desafiadora, de uma outra forma, tá? Então, também é uma forma de comunicar falta de amor, mas muitas vezes os pais não sabem. Então, dentro do meu livro Meu Filho Cresceu e Agora, eu falo dessa estatística, né? Eu trabalho muito com adolescentes e mais de 50% dos adolescentes não se sentem amados pelos pais. E vice-versa. E não é que não haja o amor, é que esse amor ele não é percebido. Qual é um dos grandes papéis que nós temos dentro das famílias? É reconstruir essa família para que ela seja capaz, essa mãe e esse pai, eles de fato sejam capazes de criar vínculos com os filhos neste mundo moderno, neste mundo líquido, neste mundo onde a informação é tudo rápida, neste mundo onde os pais, os avós deixaram de ser fonte de conhecimento e o Google virou o pai de tudo, né? Tô com dúvida, não vou perguntar para minha mãe e para o meu pai, vou perguntar para o senhor Google que tudo me responde. E antes não, antes a gente estudava, ia na biblioteca, perguntava para os pais, admirava o conhecimento dos antigos, então era passado de geração em geração. Hoje a informação está tão rápida que muitas vezes os pais se esquecem de repassar isso, a própria história
para os filhos. E aí acaba terceirizando para o senhor Google tudo isso. Então, quando a gente pega uma família e consegue mostrar para essa família que ela pode ser, de novo, essa fonte de conhecimento, se ela aprender a reconstruir ou a construir pilares sólidos, essa família floresce. E esse é um trabalho muito bonito. Por quê? Porque essa forma que a gente chama de autoritarismo, que a gente chama de educação coerciva, não funciona mais. Era a forma mais que se tinha lá antigamente, que era aquilo manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou engole esse choro. Então a gente tinha essa educação, mas para aquela sociedade funcionou, embora hoje nós estejamos lidando com adultos que não conhecem as próprias emoções, que estão adoecendo porque não falam dos próprios sentimentos. Então, hoje a gente tem sim os reflexos desse tipo de educação, assim como os nossos filhos terão o reflexo do tipo de educação que nós estamos dando para ele, porque a gente está mudando essa educação, tá? O outro extremo, lá o outro lado da moeda, então tem esses pais que ainda estão educando assim, e tem aqueles pais que vão lá para o outro lado, que é a educação baseada na ausência de limites. Ou seja, não, eu tive pais muito rígidos, eu tive pais que não me davam nada, eu tive pais que não deixavam eu fazer nada, eu não vou ser esse tipo de mãe, eu não vou ser esse tipo de pai, e vai lá para o outro extremo, dá tudo, não deixa o filho se frustrar, não fala não impõe limite, não tem regras, então tudo pode, tá tudo certo, e aí esse filho vira o reizinho da casa, inverte-se a ordem, ou seja, pais precisam ser grandes, filhos são menores. Então, inverte-se essa ordem, os filhos se tornam grandes, os pais se tornam pequenos e a família vira um caos. E há estudos que dizem, inclusive, que a ausência de limites ela é até mais nociva do que a educação coerciva, por incrível que pareça, tá? Porque os nossos filhos precisam de direção, precisam de orientação. Então, esse tipo de educação também não funciona para a nossa sociedade. O que vai ocasionar? Vai ocasionar uma criança que não lida com frustração e por isso, muito mais propensa a ser ansiosa e depressiva, tá? Porque qualquer pancada, qualquer sopro, qualquer ventinho, essa criança cai porque ela não está acostumada a ser frustrada. Crianças que têm problemas, não têm zero ou quase nenhuma habilidade social, ou seja, não sabem interagir com amiguinho, não sabe, enfim, ter relacionamentos, aí não vai saber se relacionar no emprego também. Qualquer frustração ou bronca do chefe vai pedir a conta. Então, a gente está caminhando para isso. E o que a gente não pode confundir? Porque os pais hoje, eles acham que só tem essas duas formas de educar, entende? Os pais que levantam a bandeira da educação coerciva, quais são os discursos deles? Eu não sei, vocês devem estar em grupos de Facebook, de WhatsApp, então devem ver bastante discussões aí acaloradas sobre essas questões, né? Então, o discurso é sempre esse: eu fui criada assim, não morri, eu fui criada assim, sou uma pessoa de bem. Então, se eu não criar o meu filho assim, se eu não, eu já escutei muito isso, se eu não moldar o caráter do meu filho, ele vai crescer sendo uma criança ruim. Já ouviram isso? Se ouviram, coloquem sim, assim, ou se vocês lembrarem de algum outro exemplo e quiserem dar aqui no chat também, tá? Então, é aquela construção de que o meu filho o meu filho, ele só parece bom, mas toda criança é perversa. E se eu não moldar ele, ainda que seja dando umas palmadas, ele vai crescer sendo uma pessoa ruim. Então, eu parto do pressuposto de que o meu filho já é uma criança mal intencionada e se eu não tiver rédea curta, essa má intenção dele vai ser mostrada para a sociedade, né? E existe aquelas pessoas que falam, não, imagina, isso que me criou muito trauma, eu fui espancado pelo meu pai, eu fui negligenciado pela minha mãe, eu fui abandonado. Então, são pessoas que também
tem traumas muito intensos, só que por conta desses traumas, acham que se baterem, os filhos vão ficar traumatizados. Por que foram traumatizados? Se eu deixar o meu filho se frustrar, se eu deixar o meu filho ser infeliz, o meu filho, ele vai crescer, vai ter depressão, vai ter ansiedade, e não percebem que a ausência de limites causa vazio nessa criança e nesse adolescente, porque a criança precisa do pulso firme dos pais. E a firmeza, ela não precisa ser física. A firmeza, ela pode vir de várias formas dentro da educação. Então, onde a gente tem que caminhar? Na construção do caminho do meio. Um caminho onde eu não preciso liberar tudo, mas eu não preciso descontar no meu filho todas as minhas frustrações, ou entender que a criança, ela é má, e se eu não, de alguma forma, disciplinar essa criança, ela vai mostrar tudo isso para a sociedade, tá? Então, algumas pessoas aqui estão dizendo, né, firmeza com gentileza, isso é uma teoria da disciplina positiva. Parentalidade consciente tem vindo também para explicar isso. A educação emocional nos diz muito isso também. Comunicação não violenta. E todas essas bases, principalmente essas que eu falei para vocês, são bases da metodologia da Parent Coaching, que diz o seguinte: existe um caminho do meio, onde a gente precisa, gente, assim, os nossos filhos, e eu trabalho com coaching vocacional, posso dizer para vocês com absoluta certeza, os nossos filhos precisam serem educados e preparados para serem flexíveis. Porque o nosso mercado de trabalho muda a cada ano. Existem profissões que, assim, hoje eu falo para os jovens, eles falam, ai, professora, eu não vou fazer jornalismo porque a minha mãe falou que é uma profissão que está caída. Aí eu falo, tá caída hoje, será que está caída hoje? Mas assim, daqui a 5 anos, como é que vai estar? Não sei. Essa profissão que muitos jovens estão escolhendo hoje, quem me garante que daqui a 5 anos vai estar boa, ou vai estar ruim, ou vai até existir, porque tem profissões que dizem que vão deixar de existir. Então, hoje, a gente precisa criar filhos que saibam lidar com a diversidade, com o improviso, ter resiliência, que tanto se fala e pouco se pratica. Como que eu crio filhos assim? Nos dois extremos. Porque, veja bem, quando eu estou no extremo da educação coerciva, eu educo muito pela disciplina, pelo medo, pelo autoritarismo, é aquela coisa de faça o que eu estou mandando, faça agora. Por quê? Porque sim. Então, a criança não tem a resposta. Como ela cresce aprendendo a obedecer. Obedecer cegamente pai, obedecer cegamente mãe, e assim ela vai sendo mais rígida para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho hoje não comporta mais pessoas rígidas, ok? Aquelas pessoas que, se tiver que ter mais um joguinho de cintura, não vai saber o que fazer, porque sempre vai depender do chefe mandar, da mãe continuar mandando, porque tem mãe que continua mandando no filho mesmo, no filho casado, mesmo no filho trabalhando. Então, existe esse extremo. Nesse extremo, eu não preparo a criança e o adolescente para o mercado de hoje. E no outro extremo, eu também não preparo, porque a gente tem que preparar o filho para entender que as pessoas são diferentes, que ele vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, que ele vai ter frustrações, que talvez ele se prepare e passe no vestibular e passe 4 anos estudando e de repente não era aquela profissão porque aquela profissão foi extinta, ou porque o mercado está escasso e ele vai ter que se reinventar. Então, nós precisamos preparar crianças e adolescentes para uma realidade que nem nós temos a certeza. Mas a certeza que nós temos é que, se nós fizermos um trabalho emocional, se nós fizermos um trabalho para essa criança e esse adolescente, para que ele tenha uma autoestima elevada, ele vai e consiga fazer escolhas, porque isso é o mais bonito da nossa profissão, é a gente dar o poder aos pais para que eles consigam educar filhos
fazendo boas escolhas, tá? Então, a maior parte, todos os estudos, as pesquisas hoje feitas por psicólogos, psiquiatras, já dizem que a grande maioria dos comportamentos dos filhos são decorrentes do tipo de educação dado pelos pais. E os piores tipos são esses dois extremos, tá? Então, quando a pessoa, ela diz, essa pessoa que está lá na educação coerciva diz assim, então vocês não querem educar desse jeito, querem deixar que... Por isso que os nossos jovens estão do jeito que estão. Eles estão generalizando, falando desse outro lado, porque eles acham que só tem a educação coerciva ou a educação sem limites. Ele não entendeu ainda que existe um caminho do meio e que é este caminho do meio que nós precisamos realmente colocá-los ali dentro desse caminho, falar para ele, olha, vem comigo, existe um outro tipo de caminho que você não está ainda enxergando, mas que eu posso ser essa pessoa para conduzir você e, consequentemente, fazer com que sua família se torne mais funcional, mais saudável, né? Uma família realmente emocionalmente melhor, tá? Que é isso que a gente quer, tá? Por que é importante trazer tudo isso para vocês, tá? Porque a maioria dos profissionais desconsidera as tendências. E eu vou falar agora daquela parte que é como é que você pode, né? Então, são as tendências para 2020, o que você precisa saber para fazer crescer o seu negócio. Quando você sabe de tudo isso, você entende que existe um cenário propício para que o seu trabalho dê frutos. E isso é importante para você, tá? Porque a gente, às vezes, navega sozinho, a gente parece ilha, sabe assim? Eu estudo, enfio minha cara nos estudos, enfio a minha cara em cursos e mais cursos, mas eu me sinto sozinha. Não tenho com quem compartilhar, não tenho com quem trocar informação, não tenho dados para saber será que isso vai dar certo, eu só tenho achômetro. Aí vem aquele seu amigo que nem é da área, é engenheiro, ou vem aquele outro seu colega lá de sala ou de empresa, né, que já está desanimado com a vida e fala, mas não tem jeito não, viu? Os pais não estão preparados, não. E aí você vai para que lugar? Para o lugar do medo, da incerteza, da insegurança, de dizer, ai meu Deus, será que esse mercado é bom? Será que isso é para mim? Será realmente que é? Então, o convite que eu faço a vocês é que vocês sempre verifiquem as estatísticas e o contexto, porque onde há contexto e onde há estatística, há terreno fértil favorável para exercer o trabalho. E aí a gente só precisa achar os caminhos certos para que esse trabalho floresça. Mas existe mercado, tá? O mercado parental, e aí a gente falando bastante dessas tendências, o mercado parental no Brasil é um mercado relativamente novo. É um mercado que nós estamos hoje na fase da educação. Sabe aquele primeiro eu planto a sementinha para depois colher? Então, a gente já vem plantando essa sementinha há bastante anos. Agora, a gente já está naquela fase onde está crescendo e ali a gente já está começando a colher alguns frutos. Mas ainda não está na época da florada, ainda não está na época lá da colheita, sabe? A gente está caminhando para essa época. Tá? Então, é um mercado que está em plena ascensão. E o que é bacana disso? Porque existe, eu inclusive postei no Insta essa semana ou semana passada, já não lembro mais, eu venho do mundo dos negócios, tá? Então eu analiso muito tendências e estatísticas, é uma área, como eu falei para vocês, que eu gosto bastante de estudar. E existe uma teoria no mercado de negócios que diz o seguinte, que quem sai na frente dita as regras do mercado. Então, pode parecer mais oneroso no começo, pode parecer mais difícil no começo. Só que quem está desbravando, que é, sabe aquela coisa de pega o machado, vou lá, corto mesmo o mato que tá e faço esse papel de chegar para essas pessoas que estão aqui na educação coerciva ou chegar para essas pessoas que estão na educação sem limites e dizer assim para elas, olha só, existe um caminho do meio, vem comigo. Essas pessoas que estão desbravando, quando o mercado der o boom,
E não é se o mercado der o boom, tá? É quando o mercado der o boom, são as pessoas que estarão preparadas. Porque o que às vezes a gente perde, igual o surfista, sabe? Perdi a melhor onda, é porque a gente fica com medo, não analisa tendências e quando a onda vem, eu quero surfar na onda. Só que eu não me preparei para surfar na onda. Eu não fiz aula de surf, eu não tenho a minha prancha, eu não fiz nada. Aí vem aquela onda lá gigantona, você tá vendo lá as pessoas surfando. Aí que você vai comprar uma prancha, aí que você vai se preparar, aí que você vai querer fazer tudo isso. E enquanto isso, as pessoas que vieram na frente estão lá surfando. E quanto mais elas surfarem, mais elas vão se tornar referências e talvez você fique para a segunda onda, para a terceira onda, dependendo da sua velocidade. Em todo o mercado é assim, tá? Então, no mundo dos negócios, a gente diz que quem sai na frente dita as regras. Isso é uma tendência natural, tá? Enfim, o mercado ele vai muito se moldar por aquilo que quem veio na frente criou. E aí as outras pessoas vão replicando. E mesmo que, obviamente, que quando dá o boom do mercado vem a concorrência, quem está na frente já tem mais autoridade, já tem mais posicionamento, já consegue se sustentar, tá? Então isso é importante. Falando um pouquinho de tendência, vamos falar do nosso mercado, que é o mercado de coaching, que é um mercado que cresce bastante, né? O mercado de coaching cresceu 300% aí nos últimos anos, já movimenta aí quase 2 bilhões e meio de reais. Então, a revista Forbes, que é uma revista bem conceituada, ela diz, né, que haverá nos próximos anos a popularização do coaching para camadas que não tinham acesso. Porque a gente pode ter a impressão de que todo mundo hoje sabe o que é coaching, mas quando você vai para algumas camadas da população, essas pessoas não têm a mínima noção do que é isso, do que a gente está falando. Então, o coaching, ele ainda vai se popularizar ainda mais. E o que vem dentro disso, né? A gente está tendo cada vez uma competição maior? Sim. Só que aí vem também a regra do mercado que está se consolidando mais, cada vez mais, que é os generalistas vão dar lugar aos especialistas. Então, por que é importante vocês definirem o nicho? Não é o nicho parental? Então, esteja dentro do nicho parental. Comecem desde já a atuar no nicho parental. Não tenham medo, tá? Enfim, né, ai meu Deus, mas como assim? Vou dar minha cara a tapa. Os pais hoje precisam de coisas muito simples. Se você já tem as ferramentas, comece, vai se preparando. Tem essa mentalidade de falar assim, eu estou me preparando porque eu quero surfar bonito. É isso que 2020 garante pra gente. É essa preparação de começar a atender, começar a ter os resultados, começar a parar, por favor, de só postar coisas de outras pessoas e começar a dar voz àquilo que você acredita, a dar voz àquilo que você estudou, a dar voz a que tipo de transformação, a que tipo de posicionamento eu quero ter a partir de agora. Então, a tendência de 2020 é pessoas especialistas se posicionando em problemas específicos de determinada área, de um determinado público e falando para aquelas pessoas, ok? E atingindo aquele determinado público. Então, estar no nicho parental já é uma boa segmentação. E dentro do nicho parental, você tem a possibilidade de escolher um tema, de escolher uma dor, de escolher um tipo de público, tá? Você tem sempre essa possibilidade para ser cada vez mais especialista, deixar de ser generalista e começar a ser conhecido como um especialista, tá? Isso é importante. A gente tem algumas camadas aí, não vai dar para eu aprofundar todas elas, mas quem me mandar lá o printzinho e me marcar, vai ter quais são as problemáticas de cada uma no PDF, tá bom?
Mas o que a gente vê, assim, de maiores problemas hoje que os pais trazem para a gente, né? Dificuldades de habilidades sociais dos filhos. Então, a gente lembra que tipo de funcionamento, como é que é a educação desses pais. Então, os pais trazem muito isso. Dificuldades escolares, então, que eu também posso explorar. Dentro de cada nicho desse, tem várias problemáticas, tá? Então, por exemplo, se eu for, né, me tornar um especialista nas dificuldades que os pais têm no ambiente escolar, eu tenho uma gama de coisas que eu posso falar a respeito dessas dificuldades para atingir esses pais e me tornar um especialista, tá? Hábitos e rotinas. Então, por exemplo, né, o casal se separou, ou foi morar em outra cidade, aconteceu alguma coisa que mudou hábitos e rotinas. Nascimento de filho é uma mudança de hábitos e de rotina, muitas vezes negligenciadas pelos pais. Gravidez é uma mudança de hábito e de rotina. Então, tudo isso, você fala, bom, dentro desta problemática, o que eu quero trabalhar. Vocês têm essa clareza? Quem tem a clareza assim, não, já que eu já sei, eu já tenho um público, né? Coloca aqui para mim, só para eu saber. Quem não tem essa clareza, coloca eu ainda não tenho essa clareza, para eu entender como é que vocês estão, tá? Dentro disso. Porque isso, gente, é muito, muito, muito importante, tá? As pessoas que falam um monte de coisa e não falam nada com nada, não vão conseguir se posicionar dentro desse mercado, porque não é tendência isso, tá? A tendência é você realmente começar a se especializar. Então, ó, que legal, a Renata já tem certeza, já tem clareza. Isso é ótimo, tá? Sandra, dificuldades escolares, já estou nesse caminho, que bom, Sandra, tá? Então, isso é importantíssimo, tá? Outra coisa também muito, muito importante é que o público hoje, ele é mais voltado à solução efetiva do que o seu currículo, do que coisas acadêmicas, do que, sabe, dedos apontados, do que sermão, do que julgamento. Então, os pais, eles querem a solução, eles não querem o problema. Então, quanto mais solucionador você for, mais você tem a tendência a sair na frente em 2020, tá? Então, assim, às vezes a gente vai em reunião de escola e a gente vê os professores apontando lá o dedo para os pais, falando, olha, vocês precisam estar mais falando com o filho, ou ó, vocês estão distantes dos filhos, olha, chega na adolescência, vocês não querem mais saber dos filhos. A gente está dando sermão ainda, a gente ainda está na era do sermão. Eu vejo muitos profissionais postando ainda nas redes sociais esse discurso de culpabilização dos pais. Isso não está funcionando mais, tá? Porque os pais estão tão sobrecarregados, que eles não querem se sentir com o dedo apontado para eles. Então, o legal é você sempre avaliar, bom, eu tenho essa problemática, seja dificuldades de habilidades sociais, escolares, hábitos e rotinas, de próprio relacionamento e sexualidade, porque às vezes você vai decidir lidar com casais, com problemas de relacionamentos, então tem essa parte também, tá? Mas dentro deste contexto, o que você tem que fazer, e essa é a tendência para 2020, como eu posso ser um solucionador de problema? Como que eu posso ajudar o meu cliente a entender que existe uma solução que não é esse extremo, que não é esse extremo, tá? É um caminho do meio. Lembra? Construa para ele de uma forma simples e não acadêmica, porque vocês têm a mania de falar difícil, gente. Vocês falam muito difícil. Aí vem essa questão de zona de conforto. Eu fiz, depois eu vou postar até. Eu tive essa ideia agora. Eu fiz um levantamento, meu Deus, é que eu não tô com ele agora, mas depois eu mando para vocês se vocês quiserem. Das palavras que os profissionais usam. É assim, que os meus alunos às vezes vêm fazer pergunta para mim. Gente, é assim, sabe essas palavras bem acadêmicas? Se alguém lembrar de alguma, nossa, me fugiu agora.
Mas é essa coisa de, sabe, zona de conforto, de se responsabilizar pelo processo. Gente, ninguém mais quer ter trabalho, não. Então, é essa coisa de, mas os pais não precisam se responsabilizar? Sim, eles precisam, mas num primeiro momento isso assusta. Então, a gente precisa dizer para ele de uma forma, congruência vocês adoram, né? Assim, é uma palavra muito, habilidades socioemocionais, né? Então, a gente usa palavras que os pais vão falar, meu Deus, isso não é para mim não, isso não, nossa, tô fora. Então, tomem o cuidado de avaliar o público de vocês e de vocês entenderem que vocês já têm um caminho acadêmico, um caminho de estudo, um caminho que o público de vocês não trilhou e não precisa trilhar. Quando vocês estiverem escrevendo, escrevam como se vocês fossem se aproximar desse cliente. Que tipo de linguagem o cliente usa? Não é a tua linguagem, é a linguagem do teu cliente. Essa é a tendência. Eu me aproximo, eu não estou aqui em cima e meu cliente está aqui embaixo. Eu reduzo a minha expectativa para eu conseguir gerar uma conversa simples que o meu cliente entenda. Então, eu vou ter nos meus elementos, nos meus estudos, termos técnicos, mas eu vou ter o cuidado de traduzir isso para o cliente, entende? Vou ter o cuidado de dizer para ele de uma forma que ele vai entender e que ele vai se sentir, num primeiro momento, acolhido e não julgado, tá? Então, hoje a gente não usa mais e cada vez menos nós estamos usando o nosso currículo. Eu tenho mestrado, pós-doc, não sei o que a gente gosta lá, põe diploma na parede e faz questão de... Isso era a nossa comissão de frente. Hoje não, a tendência não é mais essa. A tendência é os pais saberem, olha só, como é que você pode me ajudar? Eu vou dar nomes aqui, né, aleatórios. Olha, Roberta, como você pode me ajudar a resolver esse problema que eu tenho aqui? Porque, lembra, o que a gente viu de contexto? Pais sem apoio, pais sem tempo, pais trabalhando demais, levando o trabalho para casa, entende? Já cobrança, 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 cobrança. E aí chega lá, a Eliette quer cobrar o pai e a mãe, falar, não, você tem que colocar mais esse peso aqui, ó, no seu ombro, que é autorresponsabilidade, você tem que sair da sua zona de conforto. E aí eles falam, nossa, mas eu não tô conseguindo nem dar conta, nem vou para esse lugar. Então a gente tem que criar, qual é a tendência? Criar conteúdos simples que resolvam os problemas do dia a dia. O que a gente faz no coaching parental é ajudar os pais a resolverem problemas do dia a dia, para que esses problemas pequenos do dia a dia não virem um problemão e virem uma disfuncionalidade e virem uma depressão, uma ansiedade que nós não tratamos. Porque quando já chega neste patamar, sai das nossas mãos. Aí é terapia, é psicólogo, é psiquiatra, aí já foge do nosso contexto. Nós trabalhamos um degrau antes, dizendo, olha só, você está confuso, né? Você mudou, você teve uma mudança de contexto, você teve uma mudança de ciclo, você acabou de ter um filho, ou seu filho mudou de fase, ou você acabou de se separar, enfim, né? Cada um aí, ou você entrou na adolescência, seu filho entrou na adolescência, cada um dentro do teu próprio contexto precisa fazer as construções de entender quais são os problemas que os pais enfrentam e como eu posso ser um solucionador desses problemas, tá? Porque é isso. A gente está caminhando como tendência. Antes a gente se questionava bem menos sobre a vida, né? Sobre felicidade, sobre ter prazer no trabalho. Essas próximas gerações já estão se questionando muito mais. Quero ter prazer, quero ser feliz, quero, enfim, né, me curar emocionalmente. Então a gente está caminhando para uma geração assim. E isso faz com que a gente já saiba que sim, nós estamos caminhando para uma sociedade que vai querer mais a prevenção. E isso para o coaching é muito bom, para o nosso papel é muito bom, para o que a gente faz é muito bom, tá? Então, essa também
A gente também está caminhando para uma sociedade que vai cada vez mais cobrar resultados, tá? E eu acho isso maravilhoso. Então, a Parent, por exemplo, esse ano está criando seu centro de estudos, a gente está informatizando todas as comprovações, nós vamos gerar dados estatísticos, nós vamos gerar dados científicos. Por quê? Porque eu sei. E lembra de novo? Eu sei porque eu estudo estatística, eu estudo contexto, eu estudo tendência. Eu sei que a escola que não tiver isso vai morrer. Então, a gente pode ter uma curva muito rápida, mas daqui a pouco decai. Por quê? Porque não se preparou da forma certa, tá? Então, tomem cuidado com isso. Qual é o cartão de visita de vocês? Não é mais o diploma, não é mais os mestrados e doutorados, qual é o impacto que eu consigo gerar. E eu só consigo fazer isso entrando em campo. Eu só consigo fazer isso tendo as ferramentas certas, eu só consigo fazer isso tendo apoio. Então, é isso que vocês meio que têm que buscar. O que eu já tenho, o que eu não tenho, como é que eu posso fazer para ir me preparando, tá? Porque esteja, de fato, preparada com as tuas métricas, com os teus resultados, né? Se comparando com você, poxa, nesse processo eu fui até aqui, nesse outro eu já melhorei, nesse outro eu já melhorei mais um pouquinho, tá? A gente teve uma mudança, inclusive, entrando aí no ambiente escolar, que é a BNCC. Está se falando muito no ambiente escolar das competências socioemocionais, então isso também vai ser uma tendência bem forte. Orientação vocacional, para quem faz essa parte, vai começar a ser cada vez mais também procurada agora em 2020, tá? Porque tem sido uma exigência. Os próprios educadores, então se você já tem essa bagagem, já tem essa mola para ajudar outros educadores a entenderem melhor, né, essa terminologia de competências socioemocionais, você também vai estar saindo na frente. Então é olhar, sabe, falar assim, opa, peraí, como que eu posso surfar na onda da BNCC? Como eu posso surfar na onda disso aqui que está acontecendo? Então, olhem o mercado e avaliem como que o meu trabalho pode aproveitar essa onda que surgiu. Então, vocês começam a ficar mais atentas aí no dia a dia, tá? Hoje, a tendência cada vez maior, gente, é não ter mais barreiras. Então, eu nem sei se a aluna está aí, mas hoje eu tenho aluna de Londres, dos Estados Unidos, da África do Sul, da Angola, do Canadá, do Japão. Então, não temos mais barreira. Antes a gente fazia propaganda para um bairro, né? Para um raio, assim, que eu conseguia ir de carro, de ônibus, de metrô, enfim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vocês podem ter em mente de que vocês conseguem atender pais, inclusive do outro lado do mundo. Eu já tive uma cliente do Japão e a gente fazia, né? Aqui era 5 horas da tarde, lá era 5 horas da manhã, tá? Então, gente, não tem mais barreira. Ajustando a sua comunicação, você consegue atingir pessoas do mundo inteiro. Hoje nós temos brasileiros, às vezes assim, eu tenho alunas que se especializaram em brasileiros que residem em outros países, que têm as suas dores, têm os seus desafios, adaptação. Lembra aonde cai isso? A mudança de hábitos e rotinas. Morava no Brasil, fui morar fora. Que tipo de dores, que tipo de desafios que tem esse tipo de pai e de mãe, e que eu, com a minha bagagem, com as ferramentas que eu tenho, e outra, a gente não desconsidera nada. Se você já é psicólogo, se você já é educador, se você já tem ferramenta, tem que utilizar, né, e agregar, que é isso que a gente faz muito dentro da formação, por exemplo, do expert, é agregar tudo que o profissional tem e trazer para essa realidade, para esse modelo de negócio, para poder acelerar o negócio deles, porque é isso que vai fazer de vocês profissionais integrais, tá? Deixa eu ver aqui, a Renata colocou, os pais estão cansados de ouvirem que são culpados, aí não querem participar de rodas com receio que seja mais um julgamento. É preciso delicadeza e habilidade para dividir, né? Trocar, congruência, autorresponsabilidade, exatamente. Por isso que uma das bases da metodologia da Parent é a comunicação não violenta,
A gente fala muito do não julgamento, mas é muito difícil a gente não julgar, tá? Essa é a verdade. Então, a gente precisa ter um dos trabalhos, assim, a gente tem um módulo só para exercer escuta e é bem difícil. Mas quando o profissional consegue sair desse lugar, ele consegue ter a verdadeira empatia. E aí o seu texto fica melhor, a sua conversa com o cliente fica melhor, porque o que a gente precisa aprender é escutar e silenciar a nossa mente tagarela que está julgando o tempo inteiro. Porque senão o nosso atendimento ele vai ser sempre, né, voltado para os nossos paradigmas, para as nossas questões e nunca para as questões do cliente. É sempre, nossa, aconteceu isso comigo, nossa, mas o cliente faz isso com o filho, nossa, a gente sempre tá com essa vozinha. E é uma das coisas mais difíceis. Eu costumo dizer até assim, né, que eu introduzi fundamentos, os primeiros módulos são só para fundamentos, porque, gente, de verdade, é isso que causa o impacto. As ferramentas em si, quando tratadas na superficialidade, não fazem nada. Então, é essa questão da prática, do entender o porquê e do entender o contexto que o teu cliente está inserido. E ter a disponibilidade de ouvi-los, tá? Isso é importante. E aí, eu gostaria de fazer aqui a pergunta para vocês de como, né, depois de tudo isso que a gente colocou, vocês hoje estão vislumbrando, estão olhando, estão vendo a oportunidade de fazer crescer o negócio de vocês em 2020. Ou seja, assim, eu vou dar 2 minutinhos, vou beber uma aguinha e depois para vocês rascunharem alguma coisa, depois quem quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta ou para falar o que colocou, mas assim, pensem assim, poxa, dentro desse cenário, dentro desse contexto, o que eu preciso ajustar do que eu já faço, do negócio que eu já tenho, para que essas tendências sejam uma realidade para mim. Então, quais são as tendências? Especialista e não generalista, tá bom? Você decidir que problemática você quer atingir, solucionador do que você quer ser, tá? Então, ser primeiro, qual é a problemática, né? Quais são as dores, ou é um ciclo que você quer? Depois, qual é a solução efetiva que você quer dar, tá? E que tipo de tudo isso que a gente viu e de contexto que a gente viu, que mais se adequa ao que você faz, àquilo que você acredita, a bandeira que você quer levantar. Porque, gente, se a gente não tiver clareza das nossas bases, o nosso negócio ele vira igual mãe e pai que quer educar sem ter clareza do que está acontecendo no mundo moderno, sabe? A gente não consegue fazer. E é onde eu vejo muitos profissionais aí, sabe? Nadando, se afogando, sem conseguir entender, tá? Então, quem quiser compartilhar aqui, tá? Eu só vou mutar aqui o meu microfone rapidinho, vou tomar uma aguinha rapidinho. Enquanto isso, vão escrevendo se vocês quiserem compartilhar no chat também. Sou todo ouvidos, tá bom? Voltei aqui. Alguém quer compartilhar? Pode ser pelo microfone, pode ser pelo chat, ou vocês ainda precisam de mais um minutinho? Quem precisar, só escreve aqui, preciso de mais um minutinho. Quem já teve algum insight legal, sabe? E quiser compartilhar também,
eu acho que é legal para a gente promover esse momentinho aí final de troca, né? E enquanto isso eu vou colocar aqui o meu computador para carregar, porque eu acabei de ver que ele tá acabando a bateria. Mas se alguém quiser já ir compartilhando, tô por aqui. Ai, que bom, Valéria. Passei o ano de 2009 me redescobrindo como pessoa e decidindo e descobrindo que podia ser mãe profissional. Me formei em coach, mas amo ser mãe e família e decidi seguir nesse nicho, mas confesso que eu tô perdida. Esse é o primeiro passo, tá, Valéria? A gente tá perdido. Agora, o que você precisa entender é se achar assim. A gente nunca vai ter 100% de certeza. Eu até coloquei uma enquete hoje falando sobre isso. Qual é a régua que você se dá? Às vezes a gente fala assim, eu só vou entrar em campo quando eu tiver 70% de certeza, 80% de certeza, 90% de certeza de que tudo vai dar certo, de que esse é o meu público, de que essa aqui é o negócio dos meus sonhos. Mas a gente não vai ter essa certeza. Quanto mais alto for a sua régua, mais dificuldade você vai ter para tomar uma decisão. E muitos alunos meus da formação expert, no meio do caminho, descobrem que o público precisa ser readequado. Então, entende? É muito importante, dentro dessa consultoria que eu tive no Itaú, uma das coisas mais incríveis, assim, porque a gente teve contato com vários investidores, com vários empresários, e todos eles foram unânimes em dizer o seguinte: entre em campo rápido para errar rápido e acertar o caminho. Então, a gente quer ter toda a clareza do mundo para depois entrar em campo, quando na verdade a gente precisa entrar em campo e aí a clareza vem vindo, tá? Então, um primeiro momento, esse autoconhecimento, tudo isso que você descobriu, né, de ser mãe, de ser família, que bom, você vai pegar isso que você descobriu e vai verificar assim, qual é a pista que eu tenho? Então, eu quero atender pessoas que tenham filhos mais ou menos na mesma idade que os meus, porque eu quero, enfim, né, ter essa experiência, que é o que a gente chama de avatar transformado, ou seja, né, eu já passei por aquilo que o meu público está passando e eu quero ser uma referência para essas pessoas. Legal, então é um caminho. Você pode seguir por esse caminho, mesmo não tendo 70% de certeza, 80% de certeza. Porque aí, no meio do caminho, você vai descobrindo quem são as pessoas que estão se conectando com você. Mas o importante é você começar com a pista que você tem. E começar a perceber assim, poxa, eu tenho as ferramentas, eu tenho um grupo que me apoia, como se eu não tenho, como que eu posso ter? Sabe? Eu não me sinto segura por uma insegurança minha que eu preciso trabalhar, ou eu não me sinto segura porque eu acho que eu não tenho as ferramentas certas e específicas, ou eu não me sinto segura porque eu acho que eu não tenho uma comunidade que me apoie. Então, de novo, tá? Encontrem este lugar, porque é importante para a gente se preparar. Não tenham mais esse medo de será que o mercado vai dar certo, tá? É um mercado muito, muito, muito promissor para quem for corajoso, sabe? É aquela coisa, lembra que eu falei? Vamos pegar o facão e vamos desbravar. Então, quem ficar nesse não sei, não sei, não sei, vai ficar para a segunda onda, vai ficar para a terceira onda. 2020 é hora de vocês terem isso. Tudo que vocês precisam na mão para vocês entrarem em campo e começarem a desbravar tudo isso de bom que vai acontecer nos próximos anos, tá?
Simone está falando, eu sempre soube que a minha missão é trabalhar com família, já trabalho há bastante tempo na área social, no fortalecimento de vínculos familiares. Isso é essencial, Simone, meu Deus, até me arrepia. E atualmente como professora de adolescentes, é a minha segunda paixão. Percebi o quanto quero colaborar ainda mais para melhorar a comunicação e o diálogo entre pais e filhos adolescentes. Que legal. E percebi que precisava muito de ferramentas de soluções. Você se inscreveu no Expert, que bom, seja bem-vinda. Gente, é isso, tá? Assim, quando a gente... Uma das coisas que eu trabalho muito é o nosso porquê, sabe? Porque quando as coisas ficam difíceis, é o nosso porquê que segura. Eu não vou dizer para você que é um caminho assim, sabe? Em nenhum lugar é. Eu, às vezes, fico muito brava quando eu vejo aí alguns grandes players e nomes mostrando que é tudo fácil, é só você se propor a fazer, você vai lá e faz. Porque eu acho que isso é uma coisa que dá uma falsa ilusão. Ninguém é 100% todos os dias, em todas as áreas. E eu digo isso para vocês porque pode dar a falsa sensação de que para eu ser um profissional parental, eu preciso ter uma família perfeita. E na verdade não é isso. Para eu ser um profissional parental, eu preciso estar disposto a trabalhar também em mim os problemas familiares que eu tenho, tá? Então, muda completamente. Porque é claro que o coaching, acima de tudo, é uma filosofia de vida também. Então, é claro que eu uso na minha casa, na minha família, tudo aquilo que eu aplico. Eu já disse para vocês, eu tenho uma questão assim de conduta ética muito grande. Então, eu não ensino aquilo que eu não aplico. Na minha casa eu aplico, mas assim, nossa, nós somos a família Doriana. Não, nós temos desafios, nós temos aquela fase de discordância, mas o que é legal quando a gente tem as ferramentas certas, quando a gente trilha esse caminho, a gente volta mais rápido, a gente consegue perceber mais rápido os nossos erros, a gente consegue recalcular a rota, a gente consegue pedir desculpa, a gente consegue falar não com menos peso na consciência, a gente consegue falar sim também, a gente consegue ceder, a gente consegue explicar. Então, tudo isso vem da nossa predisposição de aplicar e de querer ouvir e de entender as nossas vulnerabilidades. Então, é isso, tá? Então, muitas vezes, assim, eu vejo os profissionais da área da saúde muito fechados, ainda que muitos falam, não, eu faço terapia, não, eu faço processo de coaching, mas com aquele medo de expor a vulnerabilidade, porque a gente ainda acha assim, poxa, mas se eu falar para o meu colega que eu tenho esse problema com a minha família, ele não vai me respeitar, ele vai me julgar. E na verdade, assim, poxa, mas se eu tenho ainda alguns problemas familiares, quem sou eu para cuidar de famílias? Só que assim, lembra da régua? De novo, aí eu tô colocando uma régua lá. Quando eu tiver uma família 100% perfeita ou 80% perfeita, eu vou entrar em campo. Eu tô subindo uma régua que talvez eu não consiga cumprir. O que eu falo para vocês é o seguinte: qual é o crivo? Vocês precisam sim estar um passo à frente do cliente de vocês, mas basta um passo à frente se vocês continuarem caminhando. Porque também não adianta estar um passo à frente e parar, né? Não faço mais nada, não evoluo, não estou trabalhando a minha vida familiar, não estou aplicando o coaching na minha vida e nada, aí o cliente me alcança. Aí eu não tenho mais o que ensinar. Mas se eu estou a um passo à frente e vou, né? Então, por exemplo, eu não superei 100% os problemas com meu filho adolescente, mas eu quero trabalhar com adolescência e já superei vários problemas, já entendi várias coisas. Estou no caminho. Legal, você vai conseguir ter muito mais empatia. Você vai olhar e falar, poxa, eu entendo o que você está sentindo. Eu também já senti em algum momento isso e eu sei que eu vou conseguir te ajudar nessa questão. Então, não necessariamente que precise ser isso, tá? Eu trabalho com adolescentes desde que minha filha tinha 2 anos de idade. Então, agora que eu brinco, né? Ela tá com 11, eu brinco que agora eu vou vivenciar essas duas fases, mas qual era? Você pode trabalhar, né? Sendo seu avatar transformado,
Ou você pode trabalhar com adolescentes, porque os adolescentes, quando eu trabalhava com eles em carreira, eles me contavam coisas que eu falava, gente, eles precisam contar isso para os pais, não é para mim. Então, eu trazia muito a experiência da dor do adolescente para os pais. Eu nunca fui questionada, porque o coaching, assim, como ele não é mentoring, não é mentoria, não é aconselhamento, eu não preciso ser especialista naquela problemática do cliente, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, muitos de vocês podem ser, e talvez vocês não tenham chegado a 100% da perfeição, da nossa perfeição, né? Que não existe esse 100% de perfeição, tá? Mas vocês precisam estar predispostos a continuarem caminhando dentro desse conceito, tá? Daiane e meu filho formamos a nossa família, sou separada e sou mãe solo, tá vendo, Daiane? Então, pensa nisso, às vezes é uma área, eu já mostrei aqui as estatísticas, você já viu aí quantas mães solo tem, talvez esse seja um nicho bacana para você, ou não, tá? Não necessariamente a gente precisa trabalhar com aquilo que nós tivemos, mas isso vai te dar muita empatia caso você venha a pegar uma mãe solo. Tá? Talvez você, né, trabalhe com uma dor, não sei se você já tem clareza do que você quer trabalhar, mas poxa vida. A Patrícia tá, ó, como eu trabalhei em um colégio, atuo como coordenadora pedagógica, para esse ano conseguir trazer mais clareza para a direção do trabalho do coaching vocacional. E vamos dar início. Ai, que lindo! Coaching vocacional no ensino médio, legal. Então, ó, a BNCC ajudou, tá vendo? Então, Patrícia, parabéns, você surfou a onda. Isso é tendência, gente. Não é só olhar e falar, isso aqui vai me encher o saco. Isso aqui não é para mim. Olhar e falar assim, opa, deixa eu ser curiosa. Será que isso aqui não me ajuda de alguma forma? Será que eu não posso usar isso para entrar em alguma escola? Será que eu não posso usar esse caminho para, né? De repente chamar a atenção? Então, fez certinho, meus parabéns. Colocar em prática em casa é um pouquinho mais difícil, porque em casa de ferreiro, mas temos o conhecimento técnico e experiência. Eu digo assim, quando a gente consegue colocar em casa o nosso conhecimento, a gente se torna profissionais extraordinários. Isso eu garanto para vocês, porque sim, é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente aplicar em casa. No exercício da formação expert, e quem é que fez a inscrição? Acho que é a Daiane, né? Eu ensino bastante a gente fazer essa escuta, né? E a maioria é unânime e fala assim, gente, eu percebi que quem eu não escuto mesmo é meu marido. Eu percebi que quem eu não escuto mesmo é o meu filho. Então, a gente percebe que quem a gente não escuta mesmo são as pessoas que estão mais próximas da gente. E quando eu consigo entender a minha dificuldade, eu consigo ser mais empático com a mãe e com o pai que está na minha frente, porque eu digo, puxa, eu entendo que é difícil. E aí, só que eu também sei que é possível, entende? Então eu tenho os dois. Eu entendo que é difícil, mas eu sei que é possível. Então, gente, é lindo, porque sai aquele medo, sabe? E essa coragem da gente sempre se reconstruindo e se construindo. E tendo essa humildade de dizer assim, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso querer evoluir também. Então, enquanto eu faço meu cliente subir um degrau, eu vou subir um degrau. Então é lindo, porque o coaching ele também é um processo de transformação pessoal. Ele não é só um processo de transformação da família, mas a gente se transforma junto também, tá? Muito bonito. Cleide está falando, eu costumo dizer que é um desafio duplo, porque não dá para falar e não fazer. Transformação vai... Exatamente. Se eu entro na superficialidade, eu não vou conseguir ser o profissional extraordinário que eu posso ser quando eu de fato me proponho a primeiro aplicar, né, na minha família. Alguém quer falar? É isso? Não sei o que a Daiane está colocando aqui. A Rosilene está com o microfone desativado. Andréia, você está aqui, amore! A André é minha parceira, gente, ela tá me assistindo e foi surpresa, nem sabia que ela ia estar assistindo e ela já deu a contribuição dela. E essa coragem de poder ir se especializando em mais de um caminho dentro da parentalidade, isso aí.
Isso aí, a Andrea tá junto comigo no certificação de grupos em vários projetos aí para pais que prometem esse ano, né? Eu trabalho na gestão de unidade de saúde e vejo todo esse trabalho como uma chave mestra para realizar com o público que atendo. Ai, com certeza, Luana, com certeza. Em cada caminho de vocês tem uma possibilidade. E aí, a tendência, por isso que essa aula é muito importante para vocês, é agora vocês primeiro compartilhem lá no Instagram para receberem esse material, tá bom? Eu mando até o final da semana, prometo. Eu não fiz slide, não fiz nada agora, porque a gente fez a enquete e estava ali acirrada, né? A disputa. Precisa me marcar para eu saber que vocês compartilharam, tá bom? Mas, assim, gente, é muito importante vocês entenderem e se apropriarem, tá? Da importância do trabalho que a gente faz para 2020. A gente vem fazendo um trabalho muito sério. Esse ano a gente criou 3 pilares dentro da Parent Brasil, que é o pilar de ferramentas, onde a gente instrumentaliza todos os profissionais com as ferramentas adequadas para a área da parentalidade. Depois nós fizemos um segundo pilar, que é o pilar business, porque eu entendo a dificuldade que os profissionais têm de fazer o negócio crescer, de acelerar o negócio, de entender o básico do que é um negócio para fazer crescer. Então, dentro da formação expert, a gente tem o programa de aceleração de negócio, mas dentro do pilar business também a gente vai ter bastante informação. E o pilar de autocuidado, que é o pilar self-care, que é a Andrea, que está aqui, que é a minha parceira, que ministra tão brilhantemente, porque a gente acredita veementemente que o bom profissional se cuida também. Precisa se cuidar, né? Cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Então, o self-care, ele é este lugar de autocuidado seguro, onde a gente pode colocar as nossas vulnerabilidades, os nossos medos e também ter ali esse acolhimento e esse entendimento melhor de si para a gente poder cuidar dos outros, né? Então a gente se cuida também, tá? Eu acredito muito que a gente precisa ter esses 3 pilares para nós sermos profissionais mais integrais, e o profissional que olhar para isso vai com certeza sair na frente. Essa é a grande tendência, tá? Não olhem para a superficialidade, olhem para o profundo, olhem para vocês também enquanto pessoas, o que eu preciso trabalhar em mim, que tipo de apoio eu preciso ter, que tipo de ferramenta eu preciso ter, que tipo de tribo eu preciso ter, tá? Para vocês se sentirem amparadas para seguir nesse caminho, tá bom? Quero que vocês coloquem aqui se fez sentido para vocês esse conteúdo. Enfim, uma palavra, o que vocês estão saindo daqui hoje, assim, sabendo, ou o que vocês mais aprenderam, o que vier à cabeça de vocês colocarem, pode ser só uma palavra. Eu gosto de fechar sempre assim as aulas, mas para eu entender se foi importante, se esse tipo de aula é importante, se vocês querem mais, né? Quase empatou ali, talvez semana que vem eu possa fazer mais uma para vocês, mas só se fizer sentido e se vocês gostaram do conteúdo e tal, né? Betânia colocou minha experiência com a formação expert. Ah, a Betânia tá aqui, a da expert. Olha lá, tá vendo? Ela tá dizendo, ó, vem me trazendo muita clareza desde o ano passado. Logo no início do ano, estava com dificuldade no diálogo com o filho de 17, agora com 18. E ela vê o quanto melhorou e vem amadurecendo. Conforme ela vai se posicionando na rede social, ela tem recebido mensagens de pessoas interessadas em conhecer o trabalho. Aí, tá vendo? É isso. Né? Gratidão por agregar, me trouxe esperança. Que bom, fez muito sentido, inspirador. Que bom, fico feliz de ter, de alguma forma, contribuído para vocês. Muito bom, obrigada, Evelise. Muito informativo e ilustrativo, aprendendo muito sempre, adorei. Obrigada mesmo, pessoal. Essa é a minha proposta, tá trazendo conteúdos mais relevantes, seja no Telegram. Quem tá no grupo do Telegram aqui, quem não tá, entra no grupo do Telegram também, gente. Tá bem legal. Porque para a gente ir fortalecendo esse movimento, essa comunidade, para a gente ir se conhecendo, para a gente ir criando novas tendências, novas estatísticas, para a gente ir compartilhando o contexto, porque contexto muda, né? A gente ir compartilhando tudo isso, tá bom? Para mim foi ótimo, sobretudo, perceber que as reflexões precisam partir de mim. Ai, maravilhoso, Sandra, amei isso aqui.
tá? Para dar sentido às práticas do outro. Incrível, tá? Você pegou assim de uma forma incrível, né? Estar na onda equipado e com apoio. É isso aí, Andréia. Surfar na onda, mas certinho, né? Com a prancha certa, né? É sempre muito rico ouvir você. Obrigada, Sol. Obrigada mesmo, tá? Já compartilhei a live no Stories do Insta. Obrigada. É isso, pessoal. Eu acho que eu me animei. Se vocês acharem também que faz sentido, na semana que vem a gente de repente faz uma próxima aula. Quem não assistiu a série de vídeos, a partir da semana que vem também a gente vai estar disponibilizando a série de vídeos que vai trazer muito conteúdo relevante para vocês, tá? Então, o que eu vou pedir? Se você tem uma comunidade, se você, enfim, conhece mais profissionais parentais, convidem eles para o Telegram ou para me curtir no Instagram, marquem eles lá, sabe? Convidem para a série de vídeos. É importante a gente criar essa onda. Dentro da Parent, o nosso objetivo é que a gente tenha profissionais em todos os estados do Brasil, e isso ainda não acontece, mas nós temos demanda. Então, quanto mais profissionais a gente conhecer, a gente se conectar, a gente trocar de informação, para eu saber também quais são os desafios de vocês, ainda porque eu falei para vocês, a gente vai trabalhar bastante com pesquisa agora, com estatística, dentro da nossa área, dentro do nosso público que é o Brasil, porque infelizmente a gente ainda corre muito tendo estatísticas americanas e estatísticas canadenses, australianas, e eu quero trazer essas estatísticas para a realidade do Brasil, e vocês são peças muito importantes para mim de tudo isso, né? Então convidem esses profissionais que vocês conhecem para estar participando também, tá? Para que a gente crie uma onda bonita, né? Uma onda bacana de profissionais que vão assistir a série, que vão estar na mesma sintonia que a gente vai poder trocar lá no grupo do Telegram, nas redes sociais, dentro da série, tá bom? Assistindo a série, comentem lá, tá? A minha dica para vocês é que vocês se programem para assistir o vídeo assim que ele sair, tá? Porque são 3 vídeos e depois eles saem do ar. Então, programem-se já antecipadamente, sabe? Comentem, façam os comentários lá também. Eu gosto muito de ouvir, de ler e de estar interagindo com vocês, tá bom? A Valéria tá falando, me sinto sozinha até para estudar e compartilhar. Sim, muitos profissionais parentais me dizem que se sentem numa ilha. E é isso que eu quero, realmente, que a gente, a partir de agora, a gente, como diz a Andréia, né, a gente vire aí um arquipélago. É isso que eu quero, tá? Então, se fez sentido para você, compartilha na tua rede, convida pessoas para participar da minissérie, né, para fazer parte do nosso grupo do Telegram. Sejam ativas lá quando... Eu ainda não abri o grupo do Telegram, mas eu vou abrir amanhã. Então, assim, participem, sabe, das enquetes e de tudo, porque tudo isso vai gerar conteúdo de valor para vocês, como foi o conteúdo de hoje. Porque vocês que escolheram e eu só tô aqui sendo a mensageira, tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Somos parceiros e não concorrentes, é isso mesmo, Renata. Obrigada por você colocar isso. Eu acredito muito nisso. As alunas se ajudam pra caramba, sabe? Fazem coisas juntas, grupos de estudo que a gente vai intensificar agora. É incrível, incrível, incrível. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem comigo aqui até agora, tá, gente? Um grande beijo. Comentem lá amanhã como é que foi, para quem não assistiu dessa vez, ter vontade de assistir na próxima aula, tá? Quem tá lá no grupo do Telegram. Me marque no Insta, @jaquevilela, que eu vou mandar até o final da semana esse material para quem me marcou lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê aí nas próximas aulas, tá bom? Beijão, boa noite, gente.